Olá, meus alunos, cordial bom dia. Aqui quem está falando é o professor Osvaldo. E agora, nesse módulo, nós vamos abordar a tal da tabela dinâmica. A tabela dinâmica, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças. E, na realidade, é um fortíssimo aliado para as nossas tomadas de decisões. Com a tabela dinâmica, você consegue fazer análises imprescindíveis. Mas o mais importante da tabela dinâmica não é você fazer a tabela dinâmica pura e simplesmente. É você saber o poder que ela tem. Então, qual é o poder que ela tem? Então, por exemplo, está aqui, ó. Para nós acessarmos a tabela dinâmica, nós temos que ir aqui, ó, na guia Inserir. Na guia Inserir, nós vamos aqui em tabela dinâmica. Então, vou deixar o dedinho pausado ali e vamos ler o que a tabela dinâmica faz. Organize, olha só o que ele está falando. Organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Você pode clicar 2 vezes e o valor pode ver quais valores específicos compõem o total resumido. Bom, dito isso, parece que o camarada falou muita coisa e não disse nada. Mas vocês não têm o poder da tabela dinâmica, o poder que tem a tabela dinâmica. A tabela dinâmica, ela é fruto, por exemplo, de uma criação de uma base de dados sólida. E desde o início do curso eu sempre falo a vocês têm que ter o conhecimento da ferramenta. Essa ferramenta eu não costumo deixar as guias abaixo à amostra. Eu gosto de olhar aqui, porque aqui eu sei para onde eu vou. Entendendo? Eu gosto de olhar a minha ferramenta, eu gosto de criar essa base de dados. Mas essa base de dados, por exemplo, ela não surgiu daqui. Essa base de dados, por exemplo, ela surgiu de uma base de dados legítima da nossa CESAB, nossa Secretaria de Saúde da Bahia. Então, por exemplo, você chega aqui e olha isso daqui, você não acredita que aqui, olha aqui ao lado aqui, ó, tem 1.045.000 linhas. 1.045.000 linhas. Desses 1.045.000 linhas, eu fiz o quê? Eu excluí tudo que eu não queria e extraí apenas o que eu queria. E o que eu queria dentro daquela base de dados da CESAB? De lá eu extraí apenas a data, tá entendendo? A idade, tá entendendo? O sexo, o município, porque o município que me interessava era apenas Veracruz, obviamente o estado, como eu sei, que a CESAB era a Secretaria de Saúde da Bahia, e quando eu extraí esses dados, ou seja, data, idade, sexo, município e estado, então eu extraí 5 colunas. A partir daí, quando eu extraí isso tudo, que é um processo um pouco demorado, mas tem uma ferramenta chamada Power Query, que faz você tratar esses 1.045.000 linhas e vocês vão aprender a fazer esse tratamento na íntegra, sem pausa, na nossa videoaula. Então, vai ser um processo cansativo. Vocês vão olhar que vocês, para criar uma base de dados, não é você instalar o dedo e pronto, já foi. Depois dessa data, eu criei mais 3 colunas. A coluna apenas o dia, a coluna apenas o mês, de forma texto,
porque vocês se lembram que eu já falei desse texto aqui. E uma coluna apenas o ano. Por quê? Porque eu vou querer fazer análises temporais. Análises temporais pode ser dia, mês, ano, trimestre, semestre. Então, com isso daqui você pode fazer uma análise mais perfeita, ok? E depois, quando eu extrair a idade, o que veio? Veio uma idade para cada pessoa. Aqui não interessa quem é a pessoa. Aqui interessa que aqui tem uma pessoa que no dia 4/5/2020, quando começou o Covid, lá no começo, tinha uma pessoa com 61 anos de idade no município do sexo masculino, no município de Veracruz, Bahia. Então, a quantidade é um caso. Então, o que aconteceu? Eu criei essas 3 colunas. E aqui, para eu não ficar olhando muito data, o que eu fiz? Eu criei uma faixa etária. Qual é a faixa etária? O que significa isso? A faixa etária é uma classificação de várias idades dentro de uma faixa. Então, por exemplo, eu coloquei de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90 e de 90 em diante. Então, isso é uma faixa etária. E aí, quando eu criei essa faixa etária, então eu também criei essa coluna quantidade, com apenas botando uma quantidade 1. E veja bem, o que acontece? Quando eu faço essa seleção, eu seleciono aqui data, aperto Ctrl Shift e seta para baixo. O que acontece? Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma tal da contagem. Então, aqui ele faz uma contagem por linha. Então, eu tenho de 1.045.000 linhas, eu extraí para mim, que é de meu interesse, 699 linhas, no caso 698, porque uma linha é o cabeçalho. Então, eu tirei 698 itens que foram identificados como Veracruz, e para mim isso eu satisfeito. Então, a partir daí, com essa base de dados, tá entendendo? Eu criei essa base de dados sólida, eu posso começar a querer saber o que é a tabela dinâmica. Então, baseado nisso, nós vamos, depois dessa explicaçãozinha, na próxima aula, vamos começar a trabalhar com a tabela dinâmica mão na massa. Mas é importante vocês saberem, pronto, vocês têm que ter uma base de dados sólida, vocês têm que ter as colunas formadas. O importante de tudo isso, o mais importante de tudo, não se deve ter linhas vazias. Não se pode ter linhas em branco. Muito importante todas as linhas estarem preenchidas, ok? Senão você não vai ter uma base de dados confiável, vai gerar um erro. E o mais importante de tudo isso é que você vai formatar a sua base de dados como tabela. Então, eu já converti a minha base de dados como tabela. E agora, depois disso tudo, eu vou começar a pesquisar o que eu vou querer. A partir da minha pesquisa, o que eu vou fazer? É criar, a partir da minha pesquisa, que são as tabelas dinâmicas que serão criadas. Logo após as tabelas dinâmicas, dentro da tabela dinâmica, você já vai fazer análises. Dentro dessas análises, você vai criar gráficos. Nós já passamos por gráfico, né, no módulo apenas de gráfico. Então, nós vamos fazer gráfico,
vamos formatá-los, né? Nós já aprendemos a formatá-los, então eu vou fazer esse processo de forma rápida e vou preparar essa base de dados para o seu primeiro dashboard, sem o uso de Power Query, sem o uso de nada, apenas com os conhecimentos básicos que foram aprendidos dentro do curso. Então, você não inventou nada, você extraiu de um banco de dados da CESAB, que eu vou ensinar vocês como vocês chegaram aqui, mas como a aula é tabela dinâmica, então eu vou ensinar a partir daqui. Então, eu estou explicando como é que foi feito. Aí vocês vão montar os gráficos, depois eu vou ensinar vocês a redimensionar a planilha para poder vocês colocarem os gráficos e colocarem os segmentadores de dados para poder começar a fazer o seu primeiro dashboard acadêmico. Vocês pensaram que acabou aí? Não. Quando vocês acabarem aí vocês vão entrar para um conhecimento intermediário, porque para mim isso daqui é um básico intermediário, porque eu não sou um camarada muito engessado. Eu gosto de explicar, falar, avaliar, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, entendendo? Até essa apresentação eu já mostrei isso aqui lá atrás, como é que se faz, tá entendendo? Porque não custa nada você chegar a fazer uma apresentação, você dizendo o que você está fazendo, você deixa a sua apresentação aqui sem linhas, um produto limpo, sem estar com seus dados apertados, numa altura de linha 20 e com espaçamento de coluna de forma adequada e desejável. Ok? Então, dito tudo isso, vamos até a próxima aula. Tá ok? Próxima aula, mão na massa, a Vera. Abraços.